Bom dia! Hoje estamos no nosso primeiro dia do Desafio de Provérbios e hoje será o capítulo 1. Bom, como começou esse desafio? Eu leio Provérbios já há algum tempo, há 4 anos seguidos, e Provérbios é um livro de sabedoria e ele ajuda a gente ser uma pessoa mais inteligente, a ter sabedoria. Provérbios foi escrito por Salomão. E vou contar um pouco da história de Salomão, para quem não conhece. Salomão foi o homem mais sábio, foi o rei mais sábio da época, porque Salomão fez um pedido para Deus. Deus falou com Salomão: peça qualquer coisa que eu vou te dar. E aí ele pediu: Senhor, me dê sabedoria para governar o seu povo. E Salomão, ele foi um rei escolhido por Deus, porque os reis só poderiam ser rei quando ele era o filho primogênito do rei. E Salomão não era o primeiro filho de Davi, só que ele foi o filho escolhido por Deus para governar Israel. E quando Salomão pediu sabedoria, Deus ficou muito contente com o pedido de Salomão. E com isso, Deus deu muitas riquezas para Salomão e muita sabedoria. Tanto que no final da história de Salomão, a Bíblia relata que ele foi o rei mais sábio e não teve outro rei mais inteligente do que ele. Então ele teve muita sabedoria. Só que ele também se desviou. Ele começou a adorar outros deuses. No final da vida dele, ele viu que era tudo ilusão, que ele teve 1000 mulheres. E no final ele viu que tudo aquilo era ilusão. Ele se arrependeu, porque ele teve muita sabedoria. Tem uma história na Bíblia de duas mulheres que essa história, ele ficou famoso pela sabedoria dele por conta disso, que era uma história que era um dilema muito difícil de resolver, que era duas mães que tinha duas mães com uma criança, e as duas falaram que era a mãe da criança. E quando as duas mães chegaram com o bebê falando assim: eu sou a mãe, elas foram contar a história que uma estava dormindo com o seu filho e a outra, no meio da noite, virou para um lado e sufocou a criança, e a criança morreu. E a mãe da criança estava morta, trocou os bebês, colocou a criança que estava viva do lado dela e deixou a morta, que era a criança dela, o bebê dela, nos braços da outra mãe. E a mãe, que era a mãe verdadeira da criança, ficou revoltada, indignada. E não tinha ninguém mais na casa, então não tinha como resolver esse dilema. Então levaram para o rei decidir quem que era a mãe. Então, para uma pessoa com uma capacidade cognitiva inteligente, ia ficar impossível resolver isso. Não tinha ninguém ali na casa. E as duas falaram que era a mãe. Como que vai descobrir que é a mãe? Então Salomão, toda a sabedoria, assim, a sabedoria que Deus deu para ele pensou: agora eu vou descobrir quem que é a mãe. Ele falou assim: parta a criança no meio. Aí na hora que as duas mães ouviram isso, a que não era a mãe verdadeira falou assim: é justo, cada um fica com a parte da criança, é isso mesmo. E aí a outra, que era a mãe, falou: não, pode dar a criança para ela, pode deixar a criança com ela. E aí ele viu quem que era a mãe de verdade, e ele pegou e deu a criança para a mãe verdadeira, porque ele viu que o amor de mãe ia ser maior. E ele ficou muito famoso, tanto no reino quanto em outros reinos também, porque ele ficou conhecido por essa história que era assim, praticamente impossível de resolver. Então Salomão teve muita sabedoria. E com isso ele teve muitas riquezas, porque a sabedoria, tanto que Provérbios fala, ele mesmo fala, ele que escreveu,
fala que a sabedoria traz riqueza, então ele foi assim, o rei mais rico que teve no seu reinado, foi o reinado assim, mais rico que existiu, e ele deixou alguns provérbios para a gente adquirir essa sabedoria, essa inteligência, esse entendimento. E ao decorrer de provérbios, vocês vão perceber que ele fala muito sobre a sabedoria e a tolice. O entendimento, a pessoa que tem juízo e a pessoa que não tem juízo. E vocês vão perceber também duas leis da natureza universais que elas, mesmo que muitas pessoas não acreditam, ela existe e ela é bíblica, que é a lei da unidade, que todos nós somos um só, e a lei da semeadura, que tudo que a gente planta a gente colhe. E a lei da semeadura ela vem da lei da unidade, como todos nós somos um só, tudo que a gente faz pro outro é que vai voltar pra gente. Só que a lei da semeadura fala que vai voltar várias e várias vezes. Então, só para dar esse contexto, e sabedoria, quando o Provérbios fala aqui, sabedoria é um conhecimento aplicado. A gente pega aquele conhecimento, coloca ele na prática e a gente tem um resultado daquilo. Então, a sabedoria é o conhecimento em prática. Tanto que tem um provérbio que fala assim, o tolo, não adianta o tolo buscar conhecimento porque ele não aprende nada mesmo. Porque não adianta só buscar o conhecimento, colocar em prática. Então, a sabedoria para o conhecimento no geral é isso, é um conhecimento em prática. E a tolice é a pessoa que despreza a sabedoria, ela não quer colocar o conhecimento, não quer adquirir conhecimento e não coloca em prática e tem a frustração na vida de ser uma pessoa tola. Então vamos começar com Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de sabedoria, filho de Davi e rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Então, esses provérbios, eles nos ensinam a viver uma vida correta, a viver uma vida com inteligência, aprender a pensar, aprender a colocar em prática o nosso conhecimento e a viver uma vida correta, uma vida de acordo com o manual da vida, pede. Então, esses provérbios, eles são muito direto ao ponto, bem assim, tapa na cara pra gente acordar para a vida. E eles ensinam a vivermos de maneira inteligente, sermos corretos, justos e honestos. Versículo 4. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então, são provérbios de sabedoria que orientam as pessoas a como viver, como se comportar, como ter uma vida correta. E esse versículo 7 ele é muito interessante, que ele já começa um provérbio para a gente já colocar em prática. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Olha, um conselho quando vocês forem estudar provérbios em casa. Sempre que tiver uma vírgula ou um ponto, para refletir. Porque muitas vezes o provérbios ele pode ser uma conclusão de um pensamento, de uma mensagem que o autor queria passar. Só que muitas vezes é duas coisas, dois assuntos diferentes em um só. E às vezes dá essa bugada no cérebro. Eu falo assim, não entendi nada do que ele quis dizer. Tá falando do quê? Então, sempre que vocês forem estudar provérbios, que quando eu comecei eu tive muito essa dificuldade, sempre que tiver uma vírgula ou um ponto, vocês param para refletir. Então, procure buscar entender, procura fazer perguntas, o que isso quer dizer,
Como que eu posso colocar isso em prática? Então, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ponto. Então vamos explicar essa parte. A sabedoria é um conhecimento da vida no geral em prática, não só uma inteligência cognitiva, uma inteligência emocional, é uma inteligência espiritual, é uma inteligência acima de todas as inteligências. Então não dá para ser uma pessoa sábia se não temer a Deus, se não seguir o manual da vida. A pessoa pode até ser inteligente em alguma área, mas ela sempre vai ser tola em outras se ela não temer a Deus. Então, a sabedoria é todo o conhecimento, é você ter inteligência emocional, inteligência cognitiva, que é muito importante, e inteligência espiritual. Por isso que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. É quando a gente entende, conhece o manual da vida e coloca em prática os ensinamentos. Ponto. Aí, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Quando ele fala os tolos desprezam a sabedoria, é quando as pessoas elas não colocam em prática ou elas não querem aceitar que a Bíblia ela é o manual da vida. Ah não, isso daqui não serve para os dias de hoje, isso aqui é um livro religioso, não, isso aqui é coisa de gente fanática. Então os tolos eles desprezam a sabedoria, a Bíblia é o manual da vida, ela nos dá sabedoria, porque se a gente colocar em prática, a gente vai ter o resultado que é aquilo que a Bíblia nos traz, que é o próprio manual da vida. Então, os tolos desprezam, eles não acreditam ou acham que é um livro religioso, então eles não querem aprender. Então, a tolice é não seguir o manual da vida, falando de uma forma bem resumida, porque sempre vamos ter consequências dos nossos atos. Então, quando a gente não segue o próprio manual, a gente tem consequências disso. E seguir o manual é ter inteligência espiritual, ter inteligência emocional, ter inteligência cognitiva, que isso é a sabedoria, temer a Deus, temer o Senhor. Por mais que a pessoa não tenha estudo, porque uma pessoa sábia não necessariamente é uma pessoa que seja uma pessoa estudada, mas se ela segue o manual da vida, ela tem muita sabedoria. Conselhos para os moços, já é o versículo 8. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Tem um ponto. Então, esse é um conselho para a gente escutar os pais, para os moços escutarem o que o pai e a mãe ensinam. E é um dos mandamentos, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Então, um moço inteligente escuta o pai e a mãe. Aí, o versículo 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Os pais, eles geralmente, tem exceções, mas geralmente, eles têm um conhecimento, uma inteligência acima dos filhos, porque eles têm bagagem, eles têm uma vida. E os pais querem o melhor para os seus filhos. Então, seguir o conselho dos pais olha, eu já passei por isso daí, eu já sei que o caminho que você deve seguir é para cá. Então, um moço que é inteligente, ele segue os conselhos dos pais. Tanto que quando não segue, muitas vezes dá problema. Então, esse é um conselho de sabedoria de Provérbios. Escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Versículo 10. Filhos, se homens perversos quiserem tentar você... Gente, eu não expliquei, mas essa tradução que eu estou lendo, ela é a NTLH, é a nova tradução na linguagem de hoje. É a que eu mais leio, eu sempre leio ela e a outra tradução, só que essa tradução aqui fica mais fácil o entendimento. Então, para acompanhar, para vocês não ficarem perdidos, é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, vamos para o versículo 10.
Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Esse provérbio, ele fala de não seguir conselho de pessoas, de pecadores, que outra tradução fala, não siga o conselho dos pecadores. E o pecado, ele é a transgressão da lei. Então, ele deu só um exemplo aqui, quando ele fala, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Mas poderia ser, vamos tirar uma vantagem de alguém, vamos receber um dinheiro que não é lícito, vamos tirar uma vantagem com a mentira, vamos fazer isso. Então, tudo que uma pessoa chamar para fazer uma coisa errada, quando ele fala assim, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes, aqui ele deu um exemplo de como a gente não deve ouvir conselhos de pessoas pecadoras, pessoas ruins, pessoas perversas, que está sempre querendo tirar uma vantagem de alguém. A gente nunca deve ouvir essas pessoas. E no versículo 3 fala, acharemos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Então esse versículo que está querendo falar, vamos ali tirar uma vantagem de alguém, vamos fazer alguma coisa que é ilícita só para a gente ganhar um dinheiro rápido, um dinheiro fácil. Então, quando você escuta esses conselhos, olha o que o versículo 15 diz: filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Então, por que você não deve seguir conselhos de pessoas que estão sempre querendo tirar vantagem de outras e fala, não, é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido, vamos ali, que não vai dar em nada. Aí o versículo 7 diz, por que você não deve nunca jamais seguir o conselho dessas pessoas? Não adianta armar um arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estarão preparando a armadilha onde eles mesmos morrerão. Então, lembra que eu falei da lei da unidade? Não adianta a gente querer tirar uma vantagem, não adianta querer ganhar um dinheiro fácil, mas nem estou prejudicando ali, é só para me tirar uma vantagem. Porque existe a lei da unidade, como o versículo 17 fala. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Não adianta a gente querer tirar uma vantagem de alguém se existe a lei da unidade, tudo que a gente faz por outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. O que acontece, no versículo 19, o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. O que acontece com quem sempre está querendo tirar vantagem de alguém, sempre está querendo usar das artimanhas da mentira, do engano, do falso testemunho, ou de roubar mesmo. Tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Só que a lei da semeadura, a gente faz e colhe muito mais lá na frente. Tanto que o versículo 19 fala, o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. Muitas vezes não é nem ficar rico, mas é só de querer tirar uma vantagem de alguém, a gente vai sofrer. Se a gente escuta conselho das pessoas, não, olha, vamos entrar nesse negócio, esse negócio aqui é fácil. Então, esse conselho que Salomão passou nunca tente tirar vantagens de uma situação ou de pessoas, porque aquilo vai voltar para você, vai voltar 10 vezes mais. Porque tudo que a gente faz pro outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Então, não ande com esse tipo de pessoas e nem siga os seus conselhos, porque os seus conselhos são uma tolice, são falta de sabedoria total. Quem tem sabedoria sabe que tudo que a gente faz para os outros, a gente está fazendo para a gente mesmo. E essa lei da unidade, ela é bíblica e ela está aqui em Provérbios, que a gente ainda vai chegar lá. O aviso da sabedoria, então, é o versículo 20. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim:
Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Então, a sabedoria, ela conserva a vida da gente. As vantagens da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. A sabedoria, ela faz a gente ter uma vida longa, ela faz a gente ter uma vida feliz e tranquila, porque temer o Senhor Deus é o princípio da sabedoria. E quem teme o Senhor tem uma vida longa, feliz e tranquila. Então, quando esse provérbio fala, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, gente, adquira sabedoria. Sabedoria, ela vale mais do que o ouro e a prata. A sabedoria é que vai fazer a gente fugir das armadilhas, das desgraças que acontecem na vida. A gente vai fazer ter a bênção de Deus na nossa vida. Então, é tolice não querer colocar um conhecimento do manual da vida em prática. Então, a sabedoria está falando, venha gente, adquira sabedoria. Versículo 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Quando ele fala, escutem quando eu os corrijo. Sempre quando estamos indo para um caminho errado, tem consequências. Sempre que a gente faz uma coisa que está contra o manual da vida, tem uma consequência. E essa consequência, em vez de a gente ficar chateado com algumas coisas que acontecem nessa vida, a gente tem que parar para analisar o que eu posso fazer para mudar, o que eu fiz de errado para ter essa correção da vida, vamos dizer assim. Porque se a gente não parar para analisar o porquê que aconteceu aquilo com a gente, vai acontecer de novo, de novo, de novo. Por isso que esse é um versículo que fala, escutem quando eu os corrijo. Preste atenção quando você for castigado, preste atenção quando acontecer uma desgraça na sua vida, porque não veio ao acaso, não foi de graça. Então, escute para você não cair de novo, para você não ficar repetindo sempre, meu Deus, porque isso sempre acontece comigo. Enquanto a gente não aprender a lição, por que a gente está sempre sendo castigado, corrigido, ou a gente pensa assim, meu Deus, só acontece comigo. Então, sempre que você pensar que tem alguma coisa muito ruim, repetindo várias vezes, você tem que parar para analisar o que você tem que mudar. Então, esse conselho é escutem, pare para analisar quando eu os corrijo. Quando alguma coisa ruim acontece, é porque foi uma tolice, que foi contra o que o manual da vida ensina. Versículo 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Isso está falando para as pessoas tolas, para as que não adquiriram sabedoria e não usam o manual da vida, não escutam os conselhos de sabedoria e da própria Bíblia. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem dificuldades, olha só, quando estiverem dificuldades, eu virei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Então, a sabedoria, ela faz a gente fugir dos problemas da vida, não que a gente não vai ter problemas, só os problemas causados pelas nossas próprias mãos. Então, quando vier a lei da semeadura, quando vier a colheita daquilo que a gente plantou, e para o mundo, para a sociedade, nem sempre é uma coisa errada, é uma coisa normal para o mundo. Só que se for contra o manual da vida, vai vir a desgraça, vai vir a maldição, que um provérbio fala assim, a maldição não cai em quem não merece. Então, sempre quando vier dificuldade, tempestade, problemas, que você fala assim, gente, eu que não fiz nada para merecer isso. Só que foi uma quebra de obediência mesmo, do próprio manual da vida. E aí a sabedoria que falando,
Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. Vocês não me deram atenção à sabedoria. Vocês não me ouviram quando eu estava gritando para vocês adquirirem conhecimento. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então, a maioria dos sofrimentos e aflições na nossa vida, a gente cava elas, a gente busca com as próprias mãos quando a gente não segue o próprio manual da vida, não segue a Bíblia. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Lembre-se que temer o Senhor é o princípio da sabedoria. A gente não consegue ter sabedoria se não for uma pessoa temente a Deus que segue o manual da vida. Um conselho aqui meu para vocês é sempre que quando tiver um conselho na Bíblia falando assim, faça isso, não faça aquilo, na Bíblia parece que até um conselho do tipo, se for possível, se você quiser, se você achar que convém, eles pensam assim, tá bom, legal. Mas na verdade não é um simples conselho, é uma ordem. É uma ordem que fala assim, faça isso. A gente sempre vê como um conselho, ou uma coisa assim, ou uma coisa do tipo, tá bom, legal, gostei. Mas é uma ordem. Sempre que a gente descumpre a ordem, a gente é penalizado por isso. Então, quando você pensar o que eu fiz de errado para estar merecendo isso. Provérbios é muito tapa na cara, tá, gente? Então, assim, é muito direto ao ponto. Então, sempre quando vier sofrimento, aflição, em vez de a gente reclamar, se vitimizar, achar que é injusto, nunca é injusto. É sempre a gente plantou e colheu. Então, estar atento a ter autorresponsabilidade. O que a sabedoria está chamando aqui para a gente ter essa autorresponsabilidade. O que eu fiz de errado que eu tenho que mudar para isso não se repetir cada vez na minha vida. Sempre está caindo no mesmo erro. Não aceitaram os meus conselhos nem prestaram atenção quando eu os corrigi. 31. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. A lei da semeadura aqui. Provérbios 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Então, a tolice é não seguir o manual da vida, é não seguir conselho de sabedoria. E quem é uma pessoa tola, ela sempre morre sempre não, na maioria das vezes, morre pelas suas próprias mãos, de fazer tolices. Por isso que Provérbios 32 fala, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. O que isso quer dizer? Uma pessoa que ela está sempre buscando seus próprios interesses, pessoa que está sempre buscando só prazeres na vida, só quero ter prazer na minha vida, não quero ter responsabilidade. Então, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria e porque só querem buscar prazer, só querem viver uma vida só de prazeres e nada de ter autorresponsabilidade, nada de encarar a vida, nada de querer sair da zona de conforto, nada de querer buscar conhecimento, colocar o conhecimento em prática. O Luciano Fernandes, que é um educador financeiro, ele fala que as pessoas que não querem sair da zona de conforto, não querem, só busca prazer, como o Provérbios fala aqui, que isso é uma tolice, ele fala que vive igual um animal, só quer comer, dormir e se reproduzir. Então, isso é tolice. E os tolos, eles morrem antes do tempo. Ou por uma doença, por maus hábitos, por busca de prazeres, ou essa tolice de querer tirar uma vantagem aqui ou ali, às vezes nem sempre é errado para a sociedade, é uma coisa normal, banalizada, mas que é penalizado por conta da lei da unidade. Então, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Então, a vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente.
Último versículo 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Eu sempre falo nas minhas lives que o medo, ele é puramente emocional, ele não existe verdadeiramente. A pessoa que adquire sabedoria, ela não tem medo de nada. Porque o medo, falando de uma forma racional, uma forma fria emocionalmente, ele não traz nenhuma vantagem, a não ser se a gente tiver medo, aquilo a gente vai atrair para a nossa vida. Só que quando estamos errados, quando a gente sabe que vai ser penalizado por algum ato que a gente fez, é praticamente impossível não ter medo, porque a gente sabe que está no caminho errado, a gente errou o caminho, que a gente saiu da rota. Sempre que a gente faz alguma coisa que vai contra o manual da vida, é praticamente impossível não ter medo. E o medo, ele é uma profecia autorrealizável. Então, quando nós adquirimos sabedoria, que pega esse conhecimento, segue o manual da vida, faz tudo bonitinho, conforme o manual da vida pede, não tem motivo para ter medo de nada. Então, as pessoas que têm sabedoria, elas têm segurança, vivem uma vida tranquila e não têm motivos para ter medo de nada. Então, a sabedoria, ela é importante, é muito, muito importante para facilitar a nossa vida, para melhorar os nossos relacionamentos, para a gente conseguir até crescer na vida mesmo. A sabedoria, ela traz honra, as pessoas admiram quem tem sabedoria. Então, vale muito a pena o esforço adquirir sabedoria. Sabedoria é pegar o conhecimento do próprio manual da vida e colocar esse conhecimento em prática. Então, hoje foi o primeiro capítulo de Provérbios de Sabedoria. Amanhã será o segundo capítulo com outros provérbios e eu peço para que vocês anotem para já começar a colocar em prática. Então vamos recapitular os conselhos no geral aqui que Provérbios nos deu. Não escutar conselho de pecadores, de pessoas perversas, de pessoas ruins, de pessoas que não seguem o manual da vida, pessoas que estão sempre querendo tirar vantagens aqui ou ali, fazer um negócio desonesto, fazer uma coisinha que vai contra o que a Bíblia ensina. Então, sempre que você escutar esses conselhos, você será punido, porque tem outro provérbio, não nesse capítulo, que fala: a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Então, tudo que a gente faz pro outro, a gente faz pra gente, nunca siga o conselho dessas pessoas, nem ande com essas pessoas também. Outro conselho que ele dá é escutar os pais, escutar o que os mais velhos falam, porque geralmente eles têm uma bagagem, eles têm um conhecimento, eles já passaram por aquilo que você passou. A única coisa, exceção, que você não deve escutar os mais velhos é quando esse conselho vai contra o que o manual da Bíblia ensina. Aí não, aí você não deve escutar. Mas, geralmente você deve escutar, sim, o pai e a mãe e as pessoas que já passaram, já trilharam aquele caminho que você está percorrendo, que é você escutar as pessoas que já têm sabedoria e escutar os pais também. Outro conselho que ele dá é para você não estar satisfeito com você mesmo, para você não só ficar buscando satisfação pessoal, não só ficar buscando prazeres momentâneos, prazeres rápidos, ou buscar viver uma vida sem sabedoria, que é só buscar igual um animal que só come, dorme e se reproduz, sair dessa zona de conforto. E outro provérbio de sabedoria é: adquira sabedoria, estude o manual da vida. A Bíblia tem tudo. E quando você for estudar, não veja como um conselho, como uma coisa de talvez, se você quiser, faça. Não, é uma ordem. Faça isso. Se você não fizer, existe a lei da semeadura. Então é isso, gente. Essa live não vai ficar gravada. E amanhã estamos aqui às 5h59 para o segundo capítulo de Provérbios. Tenham todos um bom dia.